Bom, vamos lá para a nossa pauta número 4, né? A presença dos militares na Câmara, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados ouviu nessa semana o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Também participaram da reunião os comandantes da Marinha, Almir Garnier Santos, do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, e da Aeronáutica, Carlos de Almeida Batista Júnior. O ministro falou sobre as atribuições, sobre os trabalhos da pasta e também sobre a importância dos militares para a nação, inclusive nas eleições. Ele destacou que não há programa de computador, sistema de computador imune a ataques. Nós fomos convidados e montamos uma equipe técnica de gente capacitada, engenheiros, para que a gente pudesse ajudar, colaborar, tentar aperfeiçoar o processo de acordo com as demandas com o que se conseguiria com o Tribunal Superior Eleitoral. Sabemos muito bem que esse sistema eletrônico necessita sempre de aperfeiçoamento. Não há programa imune a um ataque, imune a ser invadido. Não há. Tá aí os bancos que gastam milhões de reais com segurança e eu tive meu cartão clonado tem 3 semanas. Nem o sistema da NASA, que também foi invadido. O ministro da Defesa também lembrou que os militares sempre vão estar prontos para ajudar a melhorar o processo eleitoral. E as propostas das Forças Armadas foram realizadas desde setembro até os dias atuais, com muita propriedade, com muita tranquilidade, com muita transparência. Não se está duvidando ou achando isso, aquilo, outro. Simplesmente com espírito colaborativo. Esse é o espírito da equipe das Forças Armadas para ajudar o Tribunal Superior Eleitoral. Isso eu disse em reuniões presenciais com os dois, com o presidente e o vice-presidente, ministro Fachin, ministro Alexandre Moraes, desde o início. Estamos sempre prontos, permanecemos colaborativos para a melhoria do processo. Fizemos várias propostas, algumas aceitas, outras parcialmente, outras não, outras seriam só para pleitos futuros. E estamos conversando para ver o que pode ser implementado ainda. Tudo isso para a gente ter mais transparência, segurança e melhores condições de auditabilidade. Só isso, não tem outro viés. O general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira destacou também que o convite para que as Forças Armadas fizessem parte da Comissão de Transparência Eleitoral partiu do Tribunal Superior Eleitoral. As Forças Armadas estavam quietinhas no seu canto, no bom sentido, com o vocabulário da minha terra, e foram convidadas pelo Tribunal Superior Eleitoral para participarem dessa comissão de transparência das eleições. Naquele momento, nós, as 3 forças, nos reunimos para definir a nossa participação. Convocamos técnicos, engenheiros, gente que conhece a parte de programação. Eles tomaram ciência do processo como um todo e ficamos em condição de participar dessas comissões. E sobre essa declaração do general, o ministro aposentado do STF, Joaquim Barbosa, em suas redes sociais, disse que as Forças Armadas devem ficar quietinhas em seu canto e que elas têm uma atitude de vassalagem em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Quem não está quietinho e segue falando sobre eleições, e já escolheu o lado desde o início, e fala principalmente fora do Brasil, é o presidente do TSE, Edson Fachin. Nessa semana, durante palestra em Washington, ele disse que o Brasil pode ter uma situação ainda mais grave do que a invasão do Capitólio. É que nós poderemos ter um episódio ainda mais agravado do 6 de janeiro daqui, do Capitólio. Para isso, nós entendemos que há 6 condições fundamentais que podem operar para evitar que isso aconteça no Brasil. A primeira dessas condições é a Justiça Eleitoral cumprir com o seu dever de casa. E nós iremos fazer. Nós não temos nenhuma dificuldade em preparar, realizar as eleições com toda a complexidade que tem, o volume de eleitores, os milhões de mesários, tudo isso nós temos efetivamente planejado, organizado e sob controle. Feito isso,
nós vamos proclamar os eleitos e vamos diplomar os eleitos no TSE e nos tribunais regionais eleitorais. Portanto, a primeira condição é que a Justiça Eleitoral não se vergue, que a Justiça Eleitoral cumpra a sua missão, e nós iremos cumprir. Em sua live semanal, o presidente Jair Bolsonaro rebateu o ministro Fachin. Ou seja, fazer auditoria para quê? As urnas são inauditáveis, mas se porventura, né, o pessoal do Comando de Defesa Cibernética do Exército, que foram convidados a integrar uma comissão de transparência eleitoral, caso detecte fraude, não vai valer de nada esse trabalho do Comando de Defesa Cibernética das Forças Armadas, porque o senhor Fachin falou que isso não muda resultado eleitoral. Não preciso aqui dizer o que eu estou pensando, o que você está pensando. Você sabe o que está em jogo, você sabe como você deve se preparar, não para o novo Capitólio. Tá? Ninguém quer invadir nada, mas para nós sabemos que temos que fazer antes das eleições. Constantino, o ministro Fachin está então esperando aí algo pior do que a invasão do Capitólio lá nos Estados Unidos, mas a gente já teve algo pior, né? E aliás, com o dedo ali, com a digital do Edson Fachin, que foi a descondenação do Lula. É praticável a gente imaginar que o Lula, né, condenado em 3 instâncias por 9 juízes, esteja concorrendo a uma eleição presidencial. Então, algo pior, na minha opinião, do que a invasão do Capitólio, foi protagonizado por Edson Fachin, consta. Exatamente, Lacombe. E eu tenho como missão, até outubro, nunca deixar normalizarmos isso, né? O fato de Lula ser candidato. Isso não é coisa de país sério. Isso é coisa de país que tem Fachin como ministro do STF e presidente do TSE. Fachin, presidente do TSE, que é a garota de propaganda da Dilma Rousseff, simpatizante do MST. Essa fala do ministro Fachin, ela é leviana, ela é irresponsável, ela remete ao Minority Report, aquele filme do Tom Cruise, em que aquelas oráculos lá, videntes, antecipavam os crimes que iam acontecer. Ele é um juiz, ele está na função de magistrado, de presidente de uma corte eleitoral. Não cabe a ele imaginar um golpe. Ele está falando de um golpe imaginário. E esse golpe imaginário serve para justificar golpes concretos, posturas golpistas, falas politizadas contra o atual presidente ou uma ala do espectro político-ideológico. Isso é temerário. Se as pessoas normalizarem isso, as pessoas perderam o juízo. Nós temos que falar sério sobre essas coisas, né? Não é respeitável, não é aceitável isso. Agora, veja que coisa curiosa, né? Uma respeitada jornalista aí, né? Respeitada para a bolha, para os pares, né? Escreveu na coluna de um grande jornal carioca essa semana um artigo dizendo que estava muito assustada porque ela foi para Brasília sentir o pulso, olhar cara a cara as suas fontes, conversar, e ela ficou horrorizada com o grau de persuasão de Bolsonaro em relação à sua, abre aspas, versão sobre o risco de fraude em urna eletrônica. Ela falou que desde as Forças Armadas até civis estavam todos cooptados, ou seja, é o Bolsonaro hipnótico. Ele conseguiu seduzir todo mundo. O grau de inversão dessa ex-imprensa, desse consórcio, como diz o nosso querido Fiuza, chegou num patamar bizarro. Quer dizer, todo mundo está enxergando a politização do TSE, do STF, essa postura de militante e palestrante que vai rodar o mundo inteiro ou então fazer live com imitador de foca, com youtuber, só não vai no Congresso, mesmo convidados. Eles não vão no Congresso para falar sobre ativismo judicial. Todo mundo está vendo a postura deles assustado. E aí a coluna dela é: meu Deus, o Bolsonaro está convencendo todo mundo de sua versão. Aí está o risco de golpe. Quer dizer, essa turma perdeu o contato ínfimo que seja, com a realidade. Quem está atento sabe de onde está vindo uma postura um tanto golpista. Augusto, você já falou que Boris Johnson nunca te enganou, Edson Fachin eu tenho certeza que também nunca te enganou. Agora, Joaquim Barbosa, aquele do mensalão e esse que fica... Esse me enganou. Esse te enganou. Me enganou pelo seguinte, eu achava, quando ele teve aqueles entreveros ali com o Gilmar Mendes, ou quando ele acusou o pessoal do mensalão, eu não desconfiei que ele fosse um cara capaz de, ele confessou isso aí, capaz de se afastar do cargo por medo de atentado.
Eu não consigo ter o menor respeito por um poltrão, né? Essa é a palavra que se aplica ao Joaquim Barbosa. Agora, esse Fachin nunca me enganou, não. Nunca me enganou. Ele não, a invasão do Capitólio, isso aí merece a preocupação dele, tem tudo, e não pode acontecer, meu Deus, né? Aconteceu nos Estados Unidos, vai acontecer aqui agora. Ele é a favor das invasões feitas pelo MST. Ele não está preocupado com eleições do MST. O Stedley, desde que era bebê de colo, ele preside aquela coisa, lá naquela quadrilha. E também nunca se preocupou com a invasão do Palácio do Planalto pela besta quadrada da Dilma Rousseff, que ficou lá 5 anos com o apoio dele. Então, esse tipo de imbecilidade mostra o desconhecimento profundo que essa turma tem das Forças Armadas. As Forças Armadas hoje, converso bastante com oficiais, né, as Forças Armadas são profissionalíssimas, né, querem o respeito à Constituição, né, querem o Brasil em ordem, querem eleições sérias, eles são homens normais, eles pensam, eles sabem distinguir o picareta do jeito honesto e tal. Então, o Fachin não brinca com essa gente, não, porque eles reagem como o quê? Como cidadãos, né, tratados como idiotas por quem acha que é super-ministro ou por quem acha que uma eleição pode ter 2 candidatos, mas só um pode ganhar. Ô, Ana, esses ministros do STF/TSE estão enxergando um golpe, desde a posse do presidente Bolsonaro. E eles não conseguem enxergar os próprios ataques que eles fazem à nossa Constituição, as interferências no poder executivo, no poder legislativo. É cara de pau demais, vai. Não apenas cara de pau, Lacombe, é que nós estamos falando, como Constantino disse, do garoto propaganda da Dilma e do garoto do MST. Ele fala de invasão do Capitólio e sequer disse uma palavra esses anos todos sobre as barbáries, eu não sei nem que nome dá, aquelas invasões do MST. Basta a nossa audiência aí ir nas ferramentas de busca e colocar MST, invasão fazenda, as imagens são aterrorizantes, animais decapitados, vacas prenhas, onde eles rasgaram a barriga dos animais e tiraram os bezerrinhos lá de dentro, invasões a laboratórios de estudo. Ou seja, ele quer falar de invasão do Capitólio, ele que protegeu durante tantos anos o movimento terrorista doméstico no Brasil, que é o MST, porque não tem outro nome. Agora, um ponto interessante disso tudo é que, às vezes, o Constantino, eu às vezes falo lá nos Pingos também com o Augusto, o Constantino deve ouvir isso também. Constantino fala muito dos Estados Unidos, a Ana fala muito dos Estados Unidos. Lacombe, o cenário político, os personagens podem ser diferentes, o Congresso diferente, mas o cenário político e as ferramentas usadas pela esquerda, que no Brasil já é radical, esquerda radical há muitos anos, e agora aqui nos Estados Unidos, o Partido Democrata, aquele de Bill Clinton, praticamente evaporou. Hoje nós temos um PSOL aqui, né, um PT. O cenário é o mesmo, a demonização da polícia, a desumanização do presidente em exercício. 4 anos falando que vai acontecer, que Donald Trump vai colocar um golpe em curso, que Donald Trump não vai sair do poder, impeachment número 1, impeachment número 2. No Brasil, voltemos à fita, há quase 4 anos que nós estamos ouvindo que o presidente vai dar um golpe, que as Forças Armadas vão dar um golpe, que o presidente agora vai rasgar a Constituição. E, no entanto, quem é que está rasgando a Constituição toda semana, todo dia? Né? Parece que nós estamos naquele filme do Dia da Marmota. Todo dia eles desrespeitam a Constituição por um motivo diferente, mas todo dia a Constituição é estuprada, é vilipendiada, é desrespeitada. E nós estamos aqui, parecendo, né, um disco quebrado. Então, se nós observarmos, Lacombe, os cenários são muito parecidos.
muito parecidos. Daqui a pouco, eu não duvido, por exemplo, ainda mais agora que o Elon Musk ele cancelou aí a compra, né, terminou o contrato dele da compra do Twitter, exatamente porque não houve transparência aí na relação de quantos robôs a plataforma tem. Eu não duvido nada, Lacombe, que no próximo mês, nos próximos 2 meses, o presidente Jair Bolsonaro vai ter a conta derrubada no Twitter. Eu não duvido, porque a cartilha é a mesma, é a cartilha de fechar os canais de comunicação do presidente. Os 2 presidentes têm um canal muito orgânico com suas bases, né, eleitorais, muito orgânico. A militância do presidente Trump como do Bolsonaro não é comprada, é uma coisa orgânica, eles estão ali por causas, às vezes, até acima dos presidentes, né? A gente costuma falar, essa eleição de outubro é além do presidente Bolsonaro, como a do Donald Trump também era além do Donald Trump, e agora nós estamos vendo aqui nos Estados Unidos como as liberdades estão sendo cerceadas. Então, é só prestar atenção, as ferramentas são as mesmas. Fala, Consta. O golpismo é semelhante demais e está às claras. Eu vejo uma grande diferença, para endossar ipsis literis cada palavra do mestre Augusto. O Brasil tem as Forças Armadas atentas a essa palhaçada. É isso. Ana, quer concluir? Diga, Augusto. Só queria dizer o seguinte, Lacombe, o quadro que se vê a partir do comportamento do Supremo e do pessoal que quer controlar a justiça eleitoral é parecidíssimo com o que foi resumido pelo Carlos Lacerda naquela frase famosa, quando ele comentou a candidatura do Juscelino Kubitschek. O Bolsonaro, para esse pessoal, não pode ser candidato. Se for candidato, não pode ser eleito. Se for eleito, não pode tomar posse. Se tomar posse, não pode governar. Essa é a frase. E se encaixa. Infelizmente, se encaixa. Agora, só mais uma coisa, claro, Lacombe. Claro. Ontem nós tivemos aqui nos Estados Unidos, o Joe Biden assinou um decreto para tentar reverter aquela reversão da Suprema Corte Americana, o Roe versus Wade, que fez o quê? Tirou uma lei ativista que não existia na Constituição e jogou de volta para os estados. Isso nós já explicamos aqui. Pois bem, o Joe Biden assinou um decreto ontem e disse que vai estabilizar essa lei federal do aborto, O que o Lula vem dizendo no Brasil? Que ele vai administrar e governar através das canetadas dele. É a mesma coisa, a cartilha é a mesma, diz respeito às leis, diz respeito à Constituição, diz respeito ao Congresso, a cartilha é exatamente igual. E, para finalizar, aqueles que estão me perguntando o que vale o decreto do Joe Biden em relação ao que a Suprema Corte fez, não vale nada, absolutamente nada. O Lula só precisa aprender a escrever, né? Para canetada. Agora 8h56. É que além do nome vai ficar complicado.